Olá a todos, eu sou Alexandre Antoniassi e essa que está aqui ao meu lado, do lado aqui, é a É, Cíntia Camerim. Tudo bom, Cíntia? tudo bom, Ale? Que bom estar aqui. Até que enfim conseguimos estar juntos para todo mundo ver. Verdade, né? Demorou, mas não tardou. Tudo tem a sua hora certa. Eu acho que esse é o momento ideal. Exatamente. Bom, o propósito da gente estar aqui hoje é, primeiro, para a gente se apresentar para o pessoal, se apresentar para todo mundo, e também para falar do projeto, que é o projeto Claridade. E eu quero que você explique mais como que é esse projeto, mas antes, para quem não conhece a Cíntia e quem não me conhece, o meu nome é Alexandre Antoniassi, eu sou terapeuta, tarólogo, astrólogo, e a Cíntia, ela é também canalizadora, terapeuta, ela tem uma experiência vasta aí com os seres estelares. Então, ela vai falar um pouquinho da história dela, eu vou falar um pouquinho da minha, a gente vai se conhecer, vai se apresentar, e aí a gente vai ter sempre, aí, toda semana, um projeto para trazer vídeos semanais aí falando sobre energia, sobre espiritualidade, sobre limpeza energética, defesa psíquica, sobre vários temas. Cíntia, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Eu falo que é um enorme prazer estar aqui. Para quem não sabe, o meu nome é Cíntia Camerim. O Alexandre é meu mestre, é um dos meus incríveis professores que me ajudaram nessa jornada. E para mim é uma honra tremenda estar aqui com ele, estar aqui com vocês, para explicar um pouquinho de tudo que eu aprendi nessa jornada. Eu não nasci holística, eu não nasci integrada com a espiritualidade, eu acho que esse caminho eu fui levada e hoje eu consigo estar aqui para compartilhar com todos vocês, para todo mundo conseguir alcançar a própria luz, todo mundo conseguir alcançar a própria evolução e trilharmos juntos esse caminho que é tão expandido, tão maravilhoso, tão alegre. É verdade. Quando a gente fala luz, né? Quando a gente fala caminho da luz, expandir a própria luz, luz, eu entendo, da minha forma de entender, luz é consciência, é conhecimento, sabedoria. Então, quando a gente fala luz, tem aquela coisa lúdica da pessoa falar, acha que ele está iluminando, acha que está em estado búdico, está entrando no nirvana, enfim. Não, não é isso. Luz é conhecimento. Conforme você vai tirando, retirando os seus véus, né? A gente vai ganhando mais consciência da nossa realidade, do todo aqui. E essa é uma busca que nós temos aqui enquanto seres humanos, enquanto nesse corpo aqui, nesse corpo carnal, né, nessa prisão de carne aqui, de barro, né, que a gente chama na Bíblia fala, né, o homem veio do barro, né, nossa prisão de carbono. Então, acho que a ideia nossa é buscar conhecimento, e conhecimento é a luz do conhecimento faz salvar almas, né? É Então, quando isso. fala de conhecimento é isso. Cíntia, me fala então como que você começou? Como que Bom, você começou a buscar o seu conhecimento? eu comecei porque eu já tinha uma espiritualidade, eu tinha uma mediunidade, na verdade, que eu não conseguia entender, e aí eu acabei tendo que buscar conhecimento para entender essa mediunidade. Uhum. Quando você fala assim, da luz é conhecimento, eu acho que é exatamente isso. A gente teme aquilo que a gente não conhece. E aquilo que a gente não conhece dentro de nós é o que tem força também sobre nós. A partir do momento que você conhece o teu eu, você conhece os teus sentimentos, você conhece os teus pensamentos e você faz amizade quase com eles, eu acho que aí sim você consegue controlar o que eu chamo de controlar suas sombras, controlar o seu demônio interno, e aí sim seguir num caminho de evolução, num caminho de iluminação, cada vez mais aumentando a vibração energética, cada vez mais se conectando com a proteção, se conectando com esses sentimentos que eu acredito que são qualidades de Deus, sabe, as qualidades divinas que todos nós trazemos dentro de nós. Cada um de nós tem o mesmo potencial para a luz e o mesmo potencial para a sombra, e a gente escolhe a cada dia. Então, eu acho que o conhecimento nos ajuda a fazer isso, a identificar o que dentro de nós nos leva para a luz e o que dentro de nós nos leva para a sombra. E aí, nesse meu caminho de conhecimento, eu fui estudar uma série de terapias, fui estudar e trabalhar um pouco com uma série de terapias. Não era minha carreira original, mas eu acabei sendo levada para essa carreira terapêutica, até por conta de vocação. Era uma vocação pessoal minha, tentar ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a se encontrarem, a se sentirem melhores. E por isso que eu acabei estando aqui hoje, estando aqui nesse projeto do Espaço Claridade,
E aí, nesse projeto contigo, para trazer esse conhecimento que, para mim, eu tive que ir buscando, eu tive que ir, eu falo quebrando as pedras. Eu acho que não é todo mundo que precisa escolher o caminho mais difícil, eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a escolherem o caminho mais fácil. E o mais fácil também leva para a luz aquela ideia de, eu tenho que sofrer para evoluir, não é real, a gente sofre, se escolhe sofrer. Então, essa escolha, todo mundo tem que ter a capacidade de fazer todo dia, todo segundo. E eu acho que é isso que o projeto traz, é isso que o projeto está trazendo para que a gente consiga, todo mundo estar numa frequência melhor, estar mais protegido, estar conectado com seus mentores, com esses seres multidimensionais, achar o seu próprio caminho para Deus. Não importa qual o caminho, a gente vai dar algumas dicas de alguns caminhos, né? Na verdade, cada pessoa pode escolher o seu ou criar o seu. Essa é a mágica da vida, a gente pode criar caminhos a cada hora. Eu falo que esses caminhos eles já estão pré-determinados. Eu não digo que está predeterminado é a nossa vida, né? Não tem nada escrito começo, meio e fim. Mas o que está predeterminado é o retorno pelo caminho de onde a gente veio. Então, eu vejo que é sempre essa coisa da consciência. Quando se fala você é uma centelha divina, é porque você é um pedaço de algo muito maior, né? Você é um pedaço, uma faísca de algo muito maior. E nós viemos de longe. Nós estamos aqui, que eu chamo de planeta prisão, né? Eu chamo o planeta Terra de planeta prisão, planeta escola, escola prisão, vamos dizer assim. O carandiru cósmico, eu chamo. O Erendiro cósmico também. Porque se você parar para pensar, eu sou reencarnacionista, né? Acredito que você também seja. A gente acredita aí Sim, nas reencarnações. Na verdade, eu acredito em reencarnação e acredito em ressurreição, as duas coisas juntas. Depois eu posso até explicar isso melhor. é legal explicar, eu acho. É, porque reencarnação e ressurreição eu acredito nas duas. Tem gente que não acredita em reencarnação, tem gente que não acredita em ressurreição. Eu acredito nas duas, mas aí depois eu explico direitinho. Me lembra aí de explicar. Tá Mas quando eu bom. falo de escola-prisão, eu penso da seguinte forma: nós viemos para uma experiência de aprendizado para lidar com o ego. Eu acho que o ego é o grande capetinha do ser humano, é o ego. Enquanto a gente não lapida esse ego, a gente não consegue expandir. E imagina um ego solto para um ser que tem uma expansão de consciência absurda, mas tem o ego também absurdo. Então, eu acredito que nós viemos para essa escola prisão, que se chama Planeta Terra, que é a terceira e quarta, primeira, segunda, terceira e quarta dimensão, porque a partir da quinta dimensão a consciência ela já é mais elevada mesmo, o ego já é bem melhor trabalhado. Então, a gente está nesses muros, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, a pessoa morre aqui e aí vai para a quarta dimensão, aí vai para o nosso lar, expansão de consciência. Pô, bullshit. Isso não tem nada a ver. Você vai acordar do lado de lá do jeito que você está aqui. A única coisa é que você vai continuar refinando, né, os seus padrões, né, o seu ego, para um dia você começar a acordar, retirar os véus, que eu vejo que os despertos são essas pessoas que estão começando a retirar os véus, e aí sim começar a entender que, opa, eu não preciso, eu não posso ficar olhando para o mundo como se fosse tudo meu e para a materialidade como se ela fosse mais importante do que a minha alma, do que o meu espírito, e a consciência plena. Assim, a gente caiu Uhum. aqui, densificou demais para esse ego ficar bem à mostra e a gente tem que ir lapidando ele, sabe? Um martelinho de ouro praticamente, e aí a gente conseguir subir. Por isso que é a escola prisão, porque a gente vai reencarnando, 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 vivendo experiências, revivendo experiências, vai modificando, melhorando as escolhas e vai refinando. Fala, Cintia. É isso. Não, eu acho que é legal. Eu não sei qual que é a sua percepção, e eu acho que é legal trazer, de repente, a percepção daqui do que é dimensão. Porque quando a gente fala em dimensão, automaticamente a maioria das pessoas entendem como uma dimensão física. Como estamos encarnados, então estamos numa dimensão física. Eu tenho uma concepção de dimensões não do ponto de vista físico, do ponto de vista de mecânica, do ponto de vista de matéria. Eu tenho uma percepção de dimensões, quando eu falo em dimensões, para mim é sempre dimensão de consciência. É aonde está focado o teu entendimento, o teu pensamento, os teus sentimentos, a tua frequência. Eu não sei se para você também é assim, porque para mim, por exemplo, quinta dimensão não é só a ausência da matéria, não é isso. Quinta dimensão é um estado evoluído de sentimento, essa conexão maior com um amor universal, esse desprendimento do ego.
Porque pode ser que a pessoa está aqui vivendo na matéria, como nós estamos, só que com um sentimento, com uma vibração e com um pensamento de uma dimensão ascensionada. Então, eu acho que é aí, porque aqui não tem o limite, aqui é ilimitado. Hoje, a dimensão física, da forma que a gente conhece, da forma que nossos estudiosos conseguem entender, ela tem essa limitação. Então, eu acho que vale a pena a gente dimensionar um pouco o que é dimensão espiritual e o que é dimensão física, realmente. Que aí a dimensão física tem os seus limites aqui da própria matéria, que é onde nós estamos. Como que você Eu vejo, entende isso, Ale? vamos imaginar uma escala musical, para falar mais de uma forma bem simples, uma escala musical. Lúdica. É, ela vai dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e ela entra numa oitava. Dó de novo, e ela vai para outra oitava, para outra oitava, outra oitava. Eu imagino eu imagino, né? A partir das minhas reflexões, eu imagino que as dimensões elas são como escalas musicais, são vibrações energéticas densas, graves, agudas, altas e baixas, e elas vão se oitavando, ou seja, elas vão ficando cada vez mais altas conforme você vai subindo essa frequência. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está na primeira escala de dó. Então a gente tem dó, ré, mi, a gente está em mi. Fá seria a quarta dimensão aqui, quando a gente desencarna, vai para a quarta, seria o Fá. O Sol seria já a quinta dimensão. O Lá, a sexta dimensão, e o Si, a sétima dimensão. E aí a gente vai oitavar. Quando a gente chegar na sétima dimensão, a gente oitava para uma nova experiência, só que com uma energia um pouco mais alta. Falando de energias, então a gente se entende o seguinte: a primeira escala de dó ela é mais baixa. Então a primeira escala musical ela é mais baixa mesmo. Então ela tem mais densidade, ela tem mais teor, mais aquela coisa mais, sabe, mais pesada. E é Mais essa dimensão rústica. rústica, é essas dimensões que nós estamos hoje. Vivemos uma quarta, uma terceira dimensão, em uma terceira dimensão, e ela é grave, gravíssima, vamos dizer. Então, e a gente está a gente está indo para superar a sétima e ganhar um espaço de consciência maior, talvez em outra galáxia, em outro projeto, em outra coisa. Então, quando, não, como você disse, não é a materialidade, dimensão física, é uma dimensão energética, sim, até porque tudo é energia. Agora, essa dimensão que nós vivemos, ela pesa no teu mental, no teu psicológico, né? Então, mental, psicológico, ela pesa no teu campo espiritual, ela pesa no teu campo energético, no teu aura. Por quê? Porque é uma dimensão densa, uma dimensão pesada. Então a gente tem que se lapidando, ficando cada vez mais sutis, né? A gente vai se sutilizando e ao mesmo tempo sem perder o pé no chão, porque se a gente tira o pé do chão a gente enlouquece. E aí sim a gente vai evoluindo para novas fases. E isso é um processo que dura aí, sei lá, milhares de anos para passar de uma dimensão para outra. É bem complicado. Todas as vidas, não é só nessa vida que a gente está experienciando isso. É verdade. Reencarnacionistas pensam assim, eu também penso assim. Eu acho que a gente sempre vem com uma parte da alma que precisa de uma lapidação. Eu acho que aqui é a grande oportunidade de lapidar o nosso espírito, porque todo ser eu enxergo com um potencial de ascensão, mesmo já ascensionados, porque a gente só para quando retorna para Deus, na minha concepção. Então, sempre a gente tem um potencial de crescimento. Então, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado aqui quando está encarnado de pensar com o ego mesmo, no sentido de eu já ascensionei, eu atingi a quinta dimensão, então tá ótimo, já estou na quinta dimensão. Não, mas o que você pode melhorar? O que você pode melhorar no seu sentimento? O que você consegue fazer de uma forma mais integrada ao todo e não no individualismo? Porque quando a gente encarna, a gente tem esse individualismo, a gente tem essa consciência da individualidade. Isso é uma evolução também que a gente cria do reino material, do reino vegetal. A gente, quando cria consciência, essa individualidade, a gente também ascensiona de uma certa forma. E ao mesmo tempo a gente tem que deixar essa individualidade para conseguir ascensionar ainda mais. E isso não para. Esse caminho é constante, é todo dia, é todo segundo. Eu acho que quem está aqui na matéria, ainda mais quem está aqui encarnado, em que nem a gente encarnou nessa época, nessa densidade, todo segundo é uma escolha de qual caminho que você vai trilhar. E ele nunca acaba, você sempre pode reinventar, errei, volta e continua, porque
Acho que não tem essa limitação de, eu errei, eu não tenho mais chances de ascensionar, eu não tenho mais chances de lapidar. Isso, às vezes, é errando que a gente consegue lapidar. Sim. É errando que a gente cria consciência. É errando que a gente vai buscar o conhecimento. Então, acho que é por aqui que a gente tem que entender que mesmo a gente já tendo alguns sentimentos mais elevados, a gente vai continuar errando, a gente vai continuar, às vezes, derrapando, não vai ter um sentimento ou outro que vai levar a gente um pouquinho no caminho de volta, vai retroagir um pouquinho, e aí, mas tem que brigar, tem que ser forte, tem que ser corajoso e tem que continuar insistindo na evolução. Sim, sim. E aí, quando eu estava falando de reencarnação e ressurreição, e aí sim, agora eu vou É, explicar o porquê que eu estava dizendo isso. E, por exemplo, você acredita que esse é o teu corpo original? eu não. Nem eu acredito que esse é o meu corpo original. Eu imagino e acredito que nós estamos aqui com um avatar, nós é uma partícula do nosso espírito que está aqui, ou seja, essa centelha que está aqui utilizando desse avatar para ganhar determinadas experiências. Eu posso ter o mesmo espírito principal, né, o meu eu superior, ele pode ter mais 5, 6, 7 avatares por aí, trabalhando em outras dimensões, inclusive, para Que é o que eu acumular. chamo de seres multidimensionais. Exato. E aí acumulando todas essas experiências, e aí sim para ele mesmo evoluir conforme um ser astral. A partir do momento que eu tenho o entendimento de que esse não é o meu corpo original, eu acredito na reencarnação, porque se eu venho reencarnando e esse não é o meu corpo original, não pode ser uma ressurreição, concorda? A ressurreição é ressurgir do teu corpo perfeito. E qual que é o corpo perfeito? O O corpo seu perfeito é o teu eu, corpo de luz. É o teu corpo de luz. o Então eu você vai original. ressurgir isso. Quando você se despedaçou aqui no planeta Terra em várias dimensões e entrou nessa roda de Sansara, que é a roda das reencarnações, você vem reencarnando para acordar para uma luz. Até se fala muito de Jesus, né? Que Jesus ressuscitou, mas Jesus era um avatar. Ele era uma divindade que veio para mostrar que existia a ressurreição. E o que é a ressurreição? Se você lembrar, se você quem leu a Bíblia ou conhece a história de Jesus, vai ver que ele foi crucificado, né? Ele veio em corpo de carne, ele sofreu, então ele sofreu todas as dores que o ser humano poderia sofrer na vida, ele sofreu em 3 dias. Ele foi crucificado, ele foi traído, ele foi julgado, e tudo o que aconteceu com ele é o que acontece com a gente aqui no dia a dia. Nós fazemos isso, nós recebemos esses impactos de outras pessoas. Aconteceu tudo isso com ele. Ele ficou 3 dias, e aí, na história, mostra que ele apareceu, mas com o corpo dele, as pessoas viam, né, os discípulos, né, Maria Madalena, viram ele, mas ele estava iluminado, ele tava radiante. Conseguiram tocar nele, porque a energia dele era tão forte que conseguia se tocar. Mas ele não estava nesse avatar de carne, ele estava num corpo espiritual, mas era um corpo espiritual completamente acendido, iluminado, a ponto de você conseguir tocar. Você não consegue, às vezes, tocar o sol? Se você estiver na praia ou num dia de sol, um dia muito ensolarado, você fechar os olhos e você fizer assim, é como se você sente o calor do sol na tua mão. Então é como se você tocasse o sol, não quer dizer que você está realmente tocando o sol. A energia dele era tão grande, o calor era tão grande, que quem chegasse próximo falava assim: não, existe essa presença dele, ele está em corpo aqui, eu consigo sentir o calor dele, eu consigo sentir o aroma. Não necessariamente você foi lá e abraçou a pessoa. Então, o que ele quis dizer foi que ao ressurgir, ele ressuscitou, ele estava num corpo de carne, num avatar de carne, e aí ele ressurgiu como divindade, como um divino, como um ser divino. E aí sim é ressuscitar. Ressuscitar é você não tem mais para onde ir, você já subiu, elevou a frequência e saiu aqui do plano. Você consegue sair e entrar desse plano quando quiser, mas com a consciência divina, com consciência absoluta. Por isso que eu acredito na reencarnação. Enquanto a gente não ganhar essa consciência, não se elevar, Buda fez isso, né? Ele foi lá e expandiu. Enquanto a gente não se elevar, a gente vai continuar reencarnando. Por isso que eu acredito. E a ressurreição é a última etapa. Quando eu reencarnei, a minha última encarnação, que eu ganhei consciência plena, estou completamente dominando o meu próprio ego, tive consciência estelar, aí você ressurge. Aí você vai embora mesmo, se quiser, e segue o teu caminho como espírito.
Então, o teu corpo original é o teu espírito, não é esse corpo que está aqui. Esse corpo aqui ele é carbono, ele é da Terra, pertence à Terra, vai ser devolvido à Terra. Sim. Do pó foi criado e ao pó voltará. Exatamente. O É o corpo, corpo de mas não a carbono, alma. mas o espírito, eu acho que o espírito é infinito, porque eu acredito que Deus é infinito. Então, Exato. quando fala, por exemplo, Jesus, para mim, Jesus é o grande exemplo de ser ascensionado, de amor. Eu acho que Jesus que trouxe essa grade de amor que a gente consegue perceber na Terra hoje. E só que ele fez isso já com uma alma mais ascensionada. Eu acho que ele aceitou estar aqui para ajudar as pessoas, para realmente ajudar nessa evolução, ajudar na evolução dos seres que ainda estavam ali envolvidos no ego, envolvidos nas dualidades, como ainda estamos, né? E, só que ele continua, eu acho que dessa forma de espírito, nos assessorando. Todo mundo brinca que é o grande Cristo planetário, né? Brinca não, né? As pessoas têm essa consciência de o grande Cristo planetário, de dar essa orientação, de dar esses inputs, eu acho, esses downloads de luz para a nossa memória aqui na Terra, para nosso espírito que está aqui fragmentado em matéria, lembrar como é ser você inteiro, como é ser você ascensionado, e aí conseguir ir lapidando o ego para retornar também, para retornar para mais próximo da divindade, para retornar próximo de Deus, e aí dali para cima, eu particularmente estou curiosa para saber o que existe, porque eu não tenho essa consciência ainda, mas um dia terei. Um dia teremos, né? Então, quando a Um gente dia fala teremos. quando eu vejo o espírito como uma fonte principal e a alma Hum, como fragmento, né, a centelha. Então, o espírito é onde eu quero chegar, eu quero voltar para o espírito, eu quero voltar para a mônada. E a alma, ela é essa centelha divina que está aqui encarnada passando por essa experiência. Eu vejo muita gente que às vezes me pergunta, né? Ah, você é médium, você vê espírito? Eu falei, não, eu gostaria de ver espírito, né? O máximo que eu vejo é umas alminhas, porque espírito Os mesmo, seres. Eu brinco que a imagina, gente vê os seres, né? Se vê o imagina espírito, a você, gente explode, né? Não, a gente não tem nem energia para conseguir ver um espírito como um todo, né? você vê um eu superior, um espírito mesmo, nosso próprio eu superior, queimaria o nosso corpo de uma forma absurda. A gente entra em contato vibracional com o nosso eu superior. Mas Sim. a gente, a ter esse contato com ele, a gente não é capaz ainda. Né? Então, eu falo, a gente vê umas alminhas, ou umas arminhas também, né? Porque no umbral é a arminha. E É. nas Dependendo da densidade, fica. alminha ou arminha. É. Mas acho que é isso que a gente tem que ter essa consciência, que a gente fragmenta até para conseguir enxergar, para conseguir se conectar. É sempre uma série de fragmentos que a gente vai encontrando de nós mesmos, né? Então, quando a gente vai encontrando nosso, por exemplo, nosso eu multidimensional, ou uma dessas roupagens galácticas, uma dessas roupagens cósmicas, ou até um mentor mesmo espiritual, é um fragmento, ainda é um fragmento, não é a totalidade. Nem daquele mentor, nem daquele ser multidimensional, nem de nós mesmos. A totalidade a gente tem que evoluir muito ainda para conseguir alcançar. E por isso que a gente está aqui, para evoluir, para pegar esse fragmento de alma, que hoje o meu fragmento está aqui, fragmento Cíntia, que precisa ser aprimorado, o fragmento Alê, que precisa ser aprimorado, e vamos tentando para não precisar mais criar esse fragmento, para não estar mais aqui. E aí esses processos que nós trabalhamos, às vezes das terapias holísticas, os processos energéticos, eu sempre digo que não é uma mágica. Outro dia me perguntaram, né? Pediram para fazer uma mesa radiônica, eu falei, tá. Então, mas uma só já é o suficiente para resolver? Eu falei, cara, isso aqui não é um milagre, isso aqui é uma terapia. Eu não estou vendendo uma ferramenta milagrosa, nem você, Cíntia, nem nenhum outro terapeuta. Uhum. Quem promete isso daí, isso aqui vai resolver o teu problema, seja lá constelação familiar, teta healing, access, é bullshit, é besteira. Não vai resolver. O que vai resolver é a pessoa buscar o autoconhecimento, buscar entender melhor os processos dela, e a terapia ajuda muito. A terapia Sim, vibracional, ela ajuda muito a abrir, a tirar esses véus que estão na sim. nossa frente, mas é um processo, né? Eu vejo muita gente assim achando que vai operar um milagre. Pô, quisera eu ter uma ferramenta que fosse lá e resetasse tudo que você tem de problema e segue agora em frente aí. Acho que só com uma pancada na cabeça e uma grande amnésia
para você esquecer dos Eu, é, seus eu problemas. acho eu acho que nem assim, eu costumo falar que a gente que é terapeuta, o que a gente faz é tirar a rodinha da bicicleta do outro. É Ah, é, ensinar ele a pedalar e aí ele tem que pedalar, vai continuar pedalando, vai continuar caindo, vai continuar se machucando até aprender a andar, até conseguir ter a habilidade para ficar ali mais estável, mais equilibrado, para parar de cair. Mas a gente que é terapeuta, a gente não coloca a rodinha, a gente tira a rodinha. e aí, ou bota o dedo na ferida, né? Eu falo, as pessoas, Também, também. a pessoa vem pra, a pessoa ela vem para fazer um trabalho terapêutico com a gente e ela sempre ela é superficial. A pessoa vem e fala assim, ah, estou com problema no meu relacionamento. Só que ela vem tentando, querendo que nós que a gente diga que é realmente o parceiro dela é uma pessoa que tá dando muita mancada, né? Só que às vezes é ela que não está disposta, que não está disponível, ou que está dando mancada, ou é ela que está vibrando em outras coisas. Então é bem complicado quando a pessoa ela não quer, ela quer só um paliativo, né? Uma cura paliativa, mas quando você percebe, fala e bota o dedo na ferida, ela machuca, né? Imagina que você tem uma queimadura e você foi lá e passou pomada em cima, você passou pasta de dente porque disseram que era bom, aí você foi lá passou umas ervas em cima porque falaram também que era bom, aí, mas não está adiantando, está infeccionando, a coisa está ficando pior. Quando você vai no médico, a hora que ele olha para aquilo, ele vai simplesmente botar um remedinho e está tudo certo? Não. Ele vai primeiro falar, olha, vai doer, porque a gente vai ter que raspar tudo isso aqui para depois medicar, porque você fez errado. Então, primeiro eles vão limpar. Então, às vezes, na terapia, a gente primeiro tem que limpar as feridas. E aí, às vezes, dói. Muita gente, às vezes, você faz um processo terapêutico, vibracional com a pessoa, aí no dia seguinte ela, ai, me acordei com dor de cabeça, não dormi bem essa noite. Não, eu tocou na ferida. Agora você traz isso para o teu consciência e fala, preciso disso ainda? Porque se dói em você, é porque tocou na ferida. Só que precisa tocar, às vezes precisa tocar na ferida para que a coisa melhore, Às vezes a né? gente só percebe algo que não está funcionando direito por causa da dor. Então, Exatamente. às vezes, a gente se coloca em relacionamentos que não são saudáveis para aprender a trabalhar É, algo dentro de nós. Pode ser um amor próprio, pode ser uma confiança, pode ser a forma de conversar. é, Então, é isso que a gente tem que ter a consciência. A culpa nunca é do outro, a culpa sempre é nossa. A é culpa não é de verdade. Deus, a culpa não é do karma, a culpa é sempre nossa. É a gente que tem que conseguir melhorar. Exato. Inclusive, eu sempre falo assim, o trabalho do terapeuta, você disse, né? O trabalho do terapeuta é tirar a rodinha da bicicleta. Eu vou complementar que também é o terapeuta seria o médico que tira o paciente da anestesia, Essa parte é horrível. Tira do coma, né? tira da anestesia. Olha, tava o tira sabe, não tava doendo. Eu tava grogue, eu tava dopado, não tava doendo. Agora você tá me fazendo enxergar a realidade, e a realidade às vezes dói. Ou então é aquele cara que tira do campo da hipnose, né? Porque se você for olhar, 99% das pessoas, inclusive nós, a gente fica hipnotizado durante a maior parte do nosso tempo. Ou você Sim. está hipnotizado lendo livro, ou assistindo uma TV, ou conversando com alguém. Você, o tempo inteiro você entra em estado hipnótico. Então, agora, eu quero entrar em estado hipnótico lendo um bom livro, assistindo uma boa live, assistindo um bom programa, convertendo uma boa conversa, ou eu quero entrar em estado hipnótico só assistindo futebol, falando de carros, ouvindo funk. O que eu quero da minha vida? Então, E pode são escolher vários. as duas coisas. Eu acho que faz parte da Pode, mas dualidade. A gente pode ser um pouco. É que eu acho que a gente não pode nunca ser os extremos. Falar assim, ah, eu estou espiritualizado, eu só vou assistir programas da espiritualidade. Porque é, você não vive, você ainda está na Terra, você está em contato com as pessoas, você está em contato. Eu falo que é fácil ser espiritualizado meditando. é, Difícil é ser espiritualizado com um colega de trabalho discutindo com você. exato, Ou no trânsito, quando alguém te corta. É exato. aqui que a gente tem que aprimorar o espírito. Por isso que também às vezes não tem que se isolar. Eu acho que a gente tem que fazer as escolhas que nos levam ao autoconhecimento, porque aí, quando tiver uma cortada num trânsito, ao invés de você brigar com a pessoa ou se inflamar com aquilo, você simplesmente vai observar, como você observaria um pensamento numa meditação.
Então, você Mas é tem que exatamente usar as isso. ferramentas espirituais para conseguir viver o seu dia a dia, mas não evitar o dia a dia. Porque às vezes Sim, um caminho que a gente tem quando começa a estudar e se espiritualizar é evitar. Fala, eu não vou mais no conviver com aquelas pessoas, eu não vou mais no restaurante, eu não vou mais no bar, eu não vou mais nos lugares. Mas tem que ir, porque senão não é evolução, senão é entorpecência também. É exato. você Mas, estar ali se escondendo de algo que você ainda não consegue controlar. é, mas é aí onde eu queria chegar, o caminho da dualidade. Então, por exemplo, você está hipnotizado, ou quando você está só hipnotizado pela. Às vezes eu vejo muito colega que é médium, que é espiritualista, que eu falo, cara, desce para a terra. Põe o pé no chão um pouquinho, que você está alto, você está meio que surtando, você está indo muito, muito acima. Não, mas eu tenho essas frequências, falam comigo, eu canalizo o tempo inteiro. Eu falo, volta para a terra, tua experiência é aqui. Tenta trabalhar na dualidade. O que é o caminho do meio? O caminho do meio é, eu estou numa linha onde fica fácil mexer na direita e fácil mexer na esquerda. Eu consigo lidar com as duas coisas. Quando eu estou num extremo, da direita ou da esquerda, é difícil eu chegar no caminho do meio. Ou o máximo que eu consigo chegar é no caminho do meio. Eu não consigo lidar com outra coisa. Aquela pessoa que é muito boa, ela não consegue lidar com a maldade, porque ela só vê bondade do lado dela. Da mesma forma que a pessoa que é muito má, ela não consegue lidar com a bondade, porque ela está vivendo maldade o tempo inteiro. Então, se ela tivesse ali no caminho do meio, ela consegue, operar essas duas coisas, até inclusive para se defender, se proteger. Quando a gente fala, por exemplo, pô, eu gosto de tomar meu vinho, uma tacinha de vinho, eu gosto de tomar minha cerveja e tal. Hoje eu tomo menos do que eu bebia antes, com certeza. Eu já não, por exemplo, hoje eu não meto pé na jaca, Não né? extrapola a emoção, né, com Bola aquilo, emoção. não usa como fuga, né? Não usa mais Então, como fuga. exatamente. Eu fumava pra caramba. Já há 17 anos que eu não fumo. Mas hoje eu tenho consciência. Não, eu não fumo porque, primeiro, porque eu detesto o cheiro. Segundo, porque não me traz benefício nenhum. E terceiro, porque só acaba com a minha saúde. Então eu escolho não fumar. Mas eu não sou aquele cara radical que fala assim: você fuma, pare de fumar. Ou então você bebe, pare de beber. Cada um com seus problemas, né? O que a gente não pode é ser radicalizar demais. E quando eu falo do estado hipnótico, eu falo disso. Quando você radicaliza em um setor ou outro, seja bom ou ruim, você está sempre no extremo, né? Então, quanta gente não está ali? A gente vive o tempo todo hipnotizado, mas, por exemplo, quando eu quero, eu quero assistir um filme de terror no Netflix de vez em quando, mas eu não vou assistir antes de dormir, por exemplo. Então, eu tenho consciência de que, pô, é Eu não legal assistir assisto porque terror à eu tenho noite. medo mesmo. Então, mas é legal assistir filme de terror à noite? É legal, mas eu prefiro assistir de dia. Por quê? Sim. Porque à noite eu quero, sei lá, ler alguma coisa bacana antes de dormir, porque eu não quero entrar num estado de projeção astral ali, já dentro do umbral, ali, quando eu olhar, já tá ali no meio de um monte de coisa acontecendo. E Não, acontece. Gente, é e é legal. legal depois trazer, que acho que é muito do que você vai trazer também, eu vou trazer, assim, é como se proteger até dessas frequências, né? Dessas frequências, por exemplo, trazer um filme de terror pode gerar um miasma dentro de casa, pode trazer uma frequência, pode trazer um ser, às vezes, negativo. Como que se protege? Como que não se conecta com isso, se você não quiser evitar assistir? Acho que isso é legal, às vezes, a gente ter essa consciência de que você pode fazer as coisas que, às vezes, você não imaginaria que fosse integrado com a espiritualidade, mas que tem que ter um cuidado, tem que ter um preparo, tem que ter uma fiscalização de vibração, tem que ter uma fiscalização de sentimento, de emoção, de pensamento. Então, acho que é isso que é legal também, que a gente vai acabar trazendo essa proteção toda, toda essa técnica de proteção espiritual, de proteção psíquica, para que as pessoas consigam criar mais consciência de que elas podem frequentar alguns lugares desde que elas se protejam, desde que elas estejam integradas com a espiritualidade, integradas com essas frequências mais positivas.